Tadã. Caríssimos, caríssimos, vamos lá. Não tenho a menor ideia se esse enquadramento vai ficar legal ou não. Eu não costumo falar muito por aqui. Mas a ideia é a seguinte, eu tenho que sair daqui a pouquinho e eu estou com algumas ideias fervilhando na cabeça. Eu não queria deixar de compartilhar isso com vocês. Tá, eu participei nesse sábado agora do TEDx FIAP, foi muito legal. Eu fiz contatos ótimos, revi bons amigos, tal. Eu acho que lá, o que eu acabei falando lá, acabou ficando legal, não sei, espero que sim, porque na verdade eu estava como sempre tentando questionar alguns dos mitos que acontecem na nossa área, tá? Eu, se vocês não notaram, eu acabo de, para não interromper a gravação, mudar de ambiente aqui, só para poder continuar falando sem barulho de aspirador nem nada. Como vocês podem notar, eu ainda estou em casa, tá dando para ver legal? Então vamos lá, continuando a história, foi muito legal a história do TEDx FIAP e o ritmo é muito acelerado, porque são palestras de 15 minutos e eu tive chance de ver muita gente falando sobre empreendedorismo. Legal, super inspirador, então, se bem que para mim começa a dar um certo complexo de inferioridade, porque eu não sou empreendedor. Eu até encontrei vários amigos, novos amigos e tal, e quando eles vinham com o papo, pô René, agora que você está entre empregos, você está procurando, por que você não empreende? Eu falei, cara, não é meu perfil, não é assim que eu funciono. E aí eu fiquei pensando um pouco nessa história, eu acho que vale a pena compartilhar uma coisa que me intriga bastante, que é o seguinte, claro que empreender é fundamental. Se o Jerry Yang e o David Filo não tivessem empreendido com o Yahoo, eu não teria trabalhado no Yahoo. Se o Bill Gates não tivesse empreendido com a Microsoft, é a mesma coisa. Se o Gilberto Mauser e o Cláudio Gora não tivessem empreendido com a Local Web, eu também não teria trabalhado lá. Então eu adoro empreendedores porque eu acabo, aqui meu telefone fazendo barulhinho, eu vou abaixar. Eu acabo tendo chance de trabalhar em lugares muito legais. Tá? Mas o que eu percebo é o seguinte, uma coisa é você empreender, ser um empreendedor, né, fazer startups, aquele romantismo, aquela coisa legal do começo, mas é lógico que isso é apaixonante, isso transparece quando você vê um cara desses falar, quando você vê um cara desses contagiar você, ou quando você vê um empreendedor serial incentivando todo mundo a tirar literalmente a bunda da cadeira. A questão é que... E as empresas? Porque um empreendedor, quando empreende, acaba virando empresário. Né? E a empresa não é um dinossauro, uma coisa horrorosa que tem que morrer. Né? Uma empresa não é um paquiderme que está condenado. Não, não. Né? Se você consegue voar num avião legal, num Boeing, é porque a Boeing é uma empresa com sei lá quantas dezenas de milhares de funcionários que conseguiu gerar todo um processo, sei lá, de gerenciamento de conhecimento, metodologias, inovações internas e tal, e só uma empresa realmente sólida com metodologias legais consegue fazer um avião para 300, 400, 500 pessoas. É lógico que startups são mais ágeis, mas a gente está muito viciado nessa coisa de tecnologia, de coisas que saem toda hora. Né? Por exemplo, saiu o Twitter, saiu o Facebook e tal. Essa coisa do digital dá uma falsa impressão de que realmente basta meia dúzia de gente inspirada para conseguir fazer alguma coisa que mude o mundo. Né? Então tá bom, então pensa, a próxima vez que você colocar alguma coisa na tomada e sair eletricidade, pensa no que tem por trás de tudo isso. Né? Colocando de uma outra maneira, o que me incomoda um pouco é tentar parar de olhar para as empresas. Não, empresa é uma coisa que está engessada, empresa é uma coisa que não dá em nada, empresa é uma coisa que tem muita politicagem, empresa, seja lá o que for, e tentar negar isso e partir para um modelo mais aventureiro. Né? Como se de repente, ok, os dinossauros acabaram, agora somos pequenos mamíferos ágeis. A questão é, os dinossauros não acabaram. Você ainda tem grandes inovações vindo de uma IBM, você tem grandes inovações vindo de uma Microsoft, você tem, se você parar para pensar, o Google é uma empresa com milhares de funcionários no mundo inteiro, a Apple é uma empresa com metodologias rígidas e um controle de qualidade fabuloso, então calma. Né? Então essa é a primeira questão. Empresas entregam, empresas são capazes de fazer, de dar continuidade, de gerenciar conhecimento, de fomentar talentos, e eu particularmente eu funciono muito melhor num ambiente desses, né, multidisciplinar, né, um ambiente em que você tem continuidade, que você consegue fazer planos, em que você consegue fazer times virtuais, projetos. Cara, isso para mim é fundamental. Na verdade, acho que eu até gosto e eu percebo que eu rendo bastante em empresas onde é possível o empreendedorismo interno. Né?
onde existe espaço para quem dentro daquela empresa tiver alguma ideia, transformar essa ideia em alguma coisa inovadora, né? Aliás, vale a pena um parêntese, o que você chama de inovação? Alguma coisa engraçadinha? Inovação para mim é alguma coisa que faz diferença, né? Que muda a maneira como as coisas funcionam, que muda resultado. Senão não é inovação, senão é uma descoberta, senão é uma invenção, né? E eu prezo muito empresas assim, não são muitas, né? Muitas empresas, por maiores que sejam, ou por menores que sejam, elas não fomentam tanto assim, ou elas não dão tanto espaço à autonomia, a projetos espontâneos. Você pode perceber que muitas coisas que nasceram dessa maneira, sendo no Google, ou na própria Microsoft, o SharePoint nasceu assim, empresas que favorecem esse tipo de iniciativa de funcionários um pouco mais autônomos, né? Elas conseguem inovar bastante. Outras nem tanto. Tá? Ligaram o aspirador agora, fiz bem em sair de lá. Mas voltando para essa questão de empresas e empreendedorismo, e ser possível sim inovar em empresas, e haver espaço sim para um pensamento de empreendedor dentro de empresas, tem uma outra questão que me incomoda um pouco, que é a seguinte, eu acho que eu até tuitei isso agora. A gente cisma, se você falar o que é a cultura de um povo, a cultura de um povo é como ele vê o mundo. Na real, o que eu percebo, eu até vi uma palestra lá no TEDx-FIAP, que tinha um pouco a ver com isso, cultura também é a maneira como você é ensinado a não ver algumas coisas, né? A não ver a malandragem, a não ver a falta de compromisso com o próximo, a não ver o mendigo na rua, a não ver a sujeira na calçada, a não ver o desmando público. Essas coisas também fazem, infelizmente, parte da cultura, né? E são coisas que, quando você é ensinado a não ver alguma coisa, até esse não ver fica invisível. Você nem percebe mais que você não vê, né? Eu acho que é isso que acaba sendo muito ruim, até numa cultura corporativa, né? Eu acho que em qualquer empresa, os problemas mais graves são aqueles que as pessoas aprenderam a não ver, né? O cara sentou em cima daquilo e aí ele prefere ver gracinha, né? Ele prefere ver aplicativo para iPad, ele prefere ver um joguinho para Android, ele prefere monitorar o Twitter, né? Enquanto isso ele está sentado em cima de um mega, hiper, duper problema, né? Então existe toda uma sofisticação e um empenho em não querer ver o que é fundamental, né? E aí, se você não tem mecanismos internos, né, em que o cara tem a liberdade de falar, olha, o senhor presidente, lamento informar, mas o senhor está sentado em cima de um mega bode preto. Se você não tiver liberdade para fazer isso, esses bodes pretos vão ter uma vida eterna, tá? Então não adianta nem pensar em tentar inovar em coisinhas que são marginais, quando você não tem uma cultura de poder dizer, olha, nós temos um problema crônico, nós temos que atacar ele agora, né? Uma coisa relativamente parecida, eu tive recentemente no Cairo. Aí quando se está circulando pela cidade, você fala, cara, como é que os caras não enlouquecem com essa poeira? Como é que os caras não enlouquecem com esse trânsito bizarro? Como é que os caras não enlouquecem com essa mania de dar gorjeta para todo mundo? Como é que os caras não enlouquecem com o fato de não ter preço fixo? E mesmo aqui no Brasil, como é que a gente não enlouquece vendo o que a gente vê na rua? Como é que a gente não enlouquece vendo o que a gente vê no jornal? Porque simplesmente a gente aprendeu a não ver. Ponto. Né? Você desaprendeu a ver, aquilo deixou de ser um problema. E na verdade, são problemas que quem vai cuidar, quem vai, como se diz no jargão, adressar isso? Né? Você fala, putz, no Brasil o trânsito é horroroso. Ou então em São Paulo a buraqueira é horrível, as estradas são não sei o que lá, tal. E a gente reclama um pouquinho, mas isso passa. Tá? Só que, e aí vem de novo a questão do empreendedorismo. O que será que vai transformar esse país? Ou a tua cidade, ou o teu bairro, caramba? É você ficar inovando plataformas com 140 caracteres, ou simplesmente todo mundo parar e falar, legal, não dá mais para ficar sentado em cima desse bode preto, né? Seja na sua rua, seja na sua empresa, como é que as pessoas vão conseguir se organizar, né, para criar novos olhos e enxergar os problemas que já estão se tornando invisíveis. Para mim é isso que vai fazer diferença. Aliás, fica até uma ideia, aqui eu acordei pensando nisso hoje, como seria legal, ao invés de ter um Facebook, ter um Placebook, que fosse um lugar em que eu vejo aonde eu moro e as coisas legais que estão acontecendo, onde os meus vizinhos denunciam problemas, onde os meus vizinhos apontam possibilidades de melhoria, onde eventualmente o meu prédio vizinho pode fazer alguma iniciativa com o meu prédio para coleta de lixo,
Onde é que está uma plataforma? Putz, seria super legal. Se a gente tivesse uma plataforma em que as pessoas no nível local conseguissem parar de ficar dando jeitinho e ficar dando improviso, né? Aliás, eu vi uma expressão outro dia que é engraçada, mas que é triste, que é se-virologia, né? Quando é que as pessoas vão parar de se virar? Né? Para um pouco, vamos parar de fazer jeitinho e vamos aqui nos organizar localmente, porque de repente isso cresce, isso vira alguma coisa maior. Então fica aí a ideia, quer empreender para valer, quer fazer alguma mudança legal, cria um Facebook, não precisa me pagar nada, eu não vou processar você depois, tá bom? Eu vou ficar muito feliz que alguém pelo menos está criando alguma plataforma para a gente criar olhos para aquilo que já virou invisível, que já virou ruído de fundo. Então voltando aqui ao pontapé inicial dessa história, legal o empreendedorismo. Empreendedores vão à luta tal. Mas, por favor, alguém tem que começar a chamar a atenção para coisa menos glamurosa, que não é Vale do Silício, que você não viaja para a Califórnia nem nada, que é o seguinte, ok, eu percebi um problema à minha volta, como é que eu vou organizar as pessoas, como é que eu vou gerar notoriedade para isso, para criar uma solução a longo prazo. Não é hackear e de repente jogar ao vento como, sei lá, o Assange faz. Não, é criar uma solução mesmo. Quer dizer, mudar a percepção das pessoas com relação a isso. Tornar aquilo que não é visto como um problema, mas simplesmente, né, destino, transformar aquilo num problema que merece ser solucionado. Eu sempre respeito muito não quem cria boas soluções, mas quem inventa novos problemas. E problemas a gente tem pra caramba por aí. Espero que vocês tenham curtido. Eu agora tenho um compromisso com o empreendedor. Um grande abraço, René de Paula Júnior falando. Roda e avisa.